Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O futebol gaúcho é uma das principais, se não a principal escola de treinadores do Brasil. Os últimos técnicos da seleção foram daqui e tem muitos outros de sucesso. Dentro da nova geração, temos hoje aqui no programa de Carrinho um profissional que, apesar de jovem, já tem boas experiências para contar. Júnior Rocha, técnico de futebol, boa tarde, que prazer em falar contigo. É um prazer enorme estar participando do programa de Carrinho, onde eu vou poder falar um pouco da minha carreira, da minha história, e também é um privilégio estar conversando sobre futebol com vocês. Com certeza, o privilégio é nosso. E Júnior, para início de conversa, você é gaúcho de São Leopoldo, foi atacante. Conta um pouquinho aí da sua carreira como atleta, para aquelas pessoas que não te acompanharam ou então não lembram de você jogando futebol. É exatamente isso, sou um gaúcho de São Leopoldo, me criei ali, minha base toda foi no Clube Esportivo Aimoré, praticamente toda ela. O último ano de juniores que eu fui pro RS do Paulo César Carpegiani, que é ali em Alvorada, era em Alvorada, hoje é o centro de treinamento do Internacional, um dos CTs do Inter, mas onde a base fica, né? As categorias de base treinam ali, jogam ali, tem vários campos ali, estrutura muito boa. E depois de passar pela base do RS, aí sim me tornei profissional. Até uma curiosidade, eu joguei o último ano de profissional do Rodrigo Caetano, que hoje é o diretor executivo bem conceituado, se eu não me engano está no Atlético Mineiro. Nós jogamos juntos, eu era juniores e ele já era profissional, porque eu me profissionalizei ali em meados de 2000 e 2001, nós participamos e fomos campeões da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Então desse clube aí saiu o Ederson, saiu o Thiago Silva, saiu o Naldo, zagueiro, então saíram bons atletas dali. E depois de profissional, aí rodei bastante aí no interior gaúcho, em alguns outros estados, né? Mas eu comecei no Aimoré como lateral direito, depois virei ala, né? Jogava com 3 zagueiros. No RS do Paulo César Carpegiani também, era ala, joguei na linha da frente como atacante e depois me tornei atacante. Nos clubes aí do interior gaúcho, também joguei no Nordeste, joguei no Norte, rodei um pouquinho aí, mas foi curta a minha carreira. Eu parei com 30 anos, 30 para 31. Meu último clube foi o Luverdense, em 2011. Peguei bons treinadores lá, durante minha carreira também peguei ótimos treinadores. O Leandro Machado, que surgiu ali no 15 de novembro de Campo Bom, em 2005 foi meu treinador. O Lisca foi meu treinador no Luverdense. Tarcísio Pugliese, muito bom treinador também. E uma curiosidade é que os melhores treinadores que eu tive como atleta não foram jogadores de futebol profissional. Então aí tá uma dica para quem quer iniciar a carreira e tem o sonho de ser treinador. Não desistam, persistam, estudem, se atualizem, busquem cursos, busquem se aperfeiçoar aí que tem chances de chegar onde quer no seu objetivo aí, principal. Interessante isso, porque a velha guarda de treinadores tem na sua grande maioria ex-jogadores. Isso que você coloca é muito importante, pois a gente tem visto até fora das 4 linhas, nos comentários esportivos, a saída de cena daqueles comentaristas mais táticos, técnicos, estudiosos, para a entrada de ex-jogadores. E essa tendência, ela no futebol, ela sempre foi seguida também. Mais ex-boleiros do que propriamente profissionais que estudam para aquilo. Porém, tem uma nova geração, e você se inclui nela, que vem aí para confrontar essa ideia que era praticamente uma regra. O cara, para ser treinador, tem que ter sido jogador. Não.
basta o cara ter conhecimento e estudar para aquilo. A prática, evidentemente, vai vir com o tempo. E você trabalhou com o Rodrigo Caetano. Rodrigo, ele também teve que encerrar a carreira cedo como jogador por uma grave lesão. Mas muito interessante, outro aspecto que você colocou, de ter começado atrás como lateral e ter ido para o ataque. É muito comum também hoje em dia a gente ver jogadores que começam de uma forma e terminam de outra. Podemos citar o Grêmio, por exemplo, com o Diego Souza. Era um volante e acabou a carreira, está acabando como centroavante. E Júnior, você encerra a carreira de jogador jovem, como comenta. Como foi essa transição para técnico? O que te estimulou a ir para uma nova função? Como eu havia falado anteriormente, eu parei com 30 anos. Eu encerrei minha carreira no Luverdense. Então, mais ou menos abril de 2011, eu retornei para São Leopoldo, onde dei continuidade à faculdade de Educação Física e não tinha nenhuma aspiração para treinador, né? Não tinha encerrado a carreira me preparando psicologicamente ou planejando ser treinador futuramente. Pelo contrário, eu voltei para São Leopoldo para estudar, para cursar Educação Física na Unicinos, e a ideia era ir para o lado personal trainer, talvez preparador físico, mas treinador de forma alguma. E a história é um pouco longa, mas para resumir, eu fui por intermédio do Gão, que era o ex-presidente do Aimoré, falecido Gão. Foi meu treinador nas categorias de base do Aimoré. Um dia me encontrou em São Leopoldo e nós conversando, ele me indicou para ir ali no Aimoré, onde a base era terceirizada. E o diretor técnico ali, o Ney, era amigo do Gão. E ali onde tudo começou, né? Porque eu fui com a intenção de ser preparador físico, e no fim o rapaz que estava terceirizando nas categorias de base do Aimoré ali, mais precisamente os juniores, tinha um outro clube, que é o Chimarrão de Estância Velha, e ali que eu comecei a ministrar treinos, a estudar a parte tática, porque eu acumulava funções, preparador físico, né? Porque eu recém tinha parado, estava com treinos, com a memória fresca, referente a treinos técnicos, físicos muito pouco. E também tinha o preparador físico Luiz, que acumulava funções, era preparador físico no Chimarrão e no Aimoré, então ele me auxiliava um pouco nessa questão física, mas técnica, a partir dali eu comecei a focar, isso já em 2011. E aí sim, foi onde tudo começou, né? Depois foi feita uma troca entre treinadores. Lá no Chimarrão era juvenil e no Aimoré era juniores, então a gente trocou. Eu troquei com o Ramon, ele pediu para trocar, porque ele tinha umas outras aspirações, uns outros objetivos, enfim. Ele foi pro Chimarrão, aí sim eu comecei a treinar os juniores do Aimoré. E, coincidência ou não, o Renan Mobarak, que era o diretor executivo do profissional, essa semana me mandou uma reportagem do jornal Vale dos Sinos, ali onde estava a Casa Mata, se chamava o nome da matéria ali, da coluna, onde tinha uma foto minha, exatamente falando que eu estava começando ali como treinador. Mas, sinceramente, eu não tinha aspiração nenhuma. E aí depois as coisas foram acontecendo muito rápido, né? Logo em 2012 eu recebi um convite do presidente do Luverdense, que até hoje é ainda o mesmo, que é o Elmuth, para ir treinar os juniores do Luverdense. E aí ali foi onde tudo começou como treinador profissional. Passei pela base e depois sim me tornei treinador profissional do Luverdense. Grande Renan Mobarak, e você começa profissionalmente em um clube que tem uma ótima ligação e proximidade com o Rio Grande do Sul, que é a Luverdense, que é o povo do Mato Grosso. A gente vai falar mais deste período de Luverdense daqui a pouquinho. Bom, Júnior, e também vale, é óbvio, né, destacar e ressaltar que na base, pelo menos, você pode trabalhar na sua casa, que é São Leopoldo, que é no Aimoré, o Índio Capilé. Bom, Júnior Rocha, vamos falar agora um pouco sobre as tuas características como técnico.
Como que você gosta de ver taticamente uma equipe? É aquele cara mais observador ou é enérgico na beira do campo? Elas são as características hoje do Júnior Rocha como treinador. Ela veio sofrendo mutações ao longo dos anos aí, porque varia muito, né, do que tu tem em mãos. Obviamente, o pensamento é uma coisa, mas na hora da prática, muitas vezes tu tem que mudar as características que tu gosta para justamente explorar o máximo, né, das características que tu tem em mãos. Não adianta tu pegar hoje um lateral que tem muita dificuldade de apoiar e querer que ele seja um ala, né? Ou um meia que tem dificuldade de jogar de costa, querer que ele jogue entre linhas. Ou tu ter um time lento, querer que jogue em transição. Então, assim, ter zagueiros, né, que não tem uma boa técnica e querer sair jogando com jogo apoiado toda hora, é difícil. Então, vem sofrendo mutações, depende do material humano que tem em mãos. Mas, obviamente, o que acontece, né? Eu acho que isso é geral de todos os treinadores, enfim, ao longo dos cursos da CBF aí, graças a Deus, e tive condições de fazer, né, todos os módulos da A e todos os módulos da Pro. Então hoje tem habilitação aí para trabalhar fora do país também. O futebol, na verdade, existe por causa da bola. Então há uma certa disputa por espaço, uma disputa territorial, né? E com a bola. Se não fosse a bola, obviamente ninguém iria gostar de jogar futebol, né? E a gente, desde pequeno, sempre gostou de ter a bola nos pés, né, de tentar ser o protagonista. Obviamente o futebol, ao longo dos anos, criou a tendência de ser cada vez mais coletivo, e sempre foi o futebol sempre foi um esporte coletivo, mas sempre teve jogadores brasileiros individualmente muito bons, né? Mas está cada vez mais coletivo, cada vez mais competitivo. E eu sempre falo para os atletas, né, que eles vão treinar, vão jogar futebol porque existe a bola e então o pensamento inicial vai ser um time propositivo, né, que domine o adversário também com a bola. Porque muitas vezes tu vê um time jogando em transição, jogando no contra-ataque, e muitos criticam, mas tu também tem como jogar sem a bola, né? Mas é escolha e característica do treinador. O mundo do futebol não tem certo e errado, tem sim as tuas convicções. E as minhas sempre foram ter um time propositivo, né? Eu acho que o Ipiranga provou isso no Campeonato Gaúcho ali de 2021. Né? A gente foi jogar contra o Inter no Beira-Rio e em nenhum momento a gente deixou de colocar em prática aquilo que a gente treinou, que era ter um jogo apoiado, uma saída desde lá de trás, com jogo apoiado, tentando superioridade numérica nos setores, apertando o adversário, fazendo pressão na bola lá no campo do adversário, na saída de bola do Inter, enfim, a gente tentou fazer em todos os jogos, às vezes com êxito, às vezes sem êxito, mas eu acho que a característica principal minha é um time propositivo mesmo, isso tem se comprovado aí ao longo dos anos, mas é como eu falei anteriormente, vai depender muito do material humano que a gente tem em mãos, né? Eu lembro que em 2018 eu fui treinar o Santa Cruz, e vinha 4 anos seguidos treinando o Luverdense na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Pegamos Inter, Vasco, Botafogo, fizemos jogos memoráveis lá, tanto em Lucas quanto fora, e como deram muito tempo para trabalhar, eu fiquei 5 anos como treinador lá, ao total foram até mais, eu acho, ao total foram 4 ou 5 anos como treinador lá, 5 temporadas foram. Então o trabalho era a longo prazo, mesmo a gente perdendo peças no final do ano, mas a filosofia e metodologia filosofia de trabalho e metodologia dos treinos eram próprios para isso, para ser um time propositivo, e a gente conseguiu. E aí quando tem esse tempo de trabalho fica tudo mais fácil, né? Mas assim, a ideia mesmo a ideia, como eu falei antes, é ter um time sempre propositivo. Eu complementando, em 2018, quando eu fui treinar o Santa Cruz, não consegui fazer
o mesmo modelo de jogo, o mesmo estilo de jogo que havia feito no Luverdense ao longo dos anos. Era uma reconstrução, começamos do zero mesmo, o clube passava por uma dificuldade financeira muito grande, e aí vinha a dificuldade de contratação, porque o histórico era de não pagar salários, aquela coisa toda, né, aquele mesmo velho histórico que o Santa Cruz tem, e a gente jogou Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estadual, jogando em transição e fomos bem. Tanto é que logo em seguida a gente estava líder da Copa do Nordeste do nosso grupo, veio o convite para voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro por intermédio do CRB, eu aceitei o convite e nós fomos para lá. Mas é isso. Pois é, na minha opinião, o grande treinador, claro que tem técnicos com autoria própria, como o Guardiola, que dispensa comentários, mas na minha opinião, um grande treinador é aquele que consegue se adequar às características do time que está comandando. Para mim, esse é o grande profissional. E muito bem lembrado, você é o técnico da Luverdense quando enfrenta o Inter pela Série B do Brasileirão em 2017. Fala um pouquinho aí desse trabalho, mais ainda, desse trabalho na Luverdense, lá de Mato Grosso. Relembra esses anos. E o primeiro trabalho que apareceu aí nacionalmente foi o Luverdense, foi o clube que me abriu as portas desde a base, né? Eu fui para lá para treinar os juniores já no finalzinho de 2012, início de 2013. A gente chegou na final do estadual dos juniores, logo depois eu virei auxiliar do profissional, logo depois tive a minha primeira oportunidade como treinador na Série C de 2013, e aí a gente fez uma campanha muito boa na Copa do Brasil, né? Eu lembro que a gente tirou alguns clubes bem tradicionais aí, o Tupi de Minas, depois foi, eu não sei na ordem certa, mas foi Bahia, eu lembro que foi Fortaleza, a gente pegou o Corinthians, ganhamos de 1-0 do Corinthians do Tite da época, isso em 2013, lá em Lucas do Rio Verde, gol do Misael, já era o treinador. A gente subiu da Série C para a Série B em cima do Caxias. E aí depois eu fui treinador do Luverdense na Série B de 2014, 15, 16 e 17. 4 Série B seguidas aí. Quando em 2017 nós caímos para a Série C. Foi uma história muito legal. Depois dali, aí eu fui rodar para Santa Cruz, CRB, entre esses clubes aí. Mas, cara, eu devo a minha carreira, sou muito grato mesmo pelo presidente hoje, e foi o presidente da época, que é o Wilmuth Lavish, muito corajoso, né? Fazer futebol no interior do Mato Grosso não é fácil. Fazer futebol já não é fácil, imagina no interior do Mato Grosso. E ele foi um cara visionário, muito persistente, levou ótimos treinadores para lá, Dado hoje que está no Náutico, o Lisca, Tarcísio Pugliese, como eu falei, o Roberval Davino, passaram vários treinadores lá antes de eu assumir. Então já tinha um histórico, já tinha um modelo, né, já tinha uma filosofia de trabalho um pouco implantada lá. Ele gostava muito de jogar 2 linhas de 4. Mas foi anos memoráveis, né? Eu lembro que a gente jogou contra o Inter, Série B. Em 2015, 2016, nós brigamos pelo acesso. A gente ficou ficamos bem próximo ali nas últimas rodadas ali de entrar no G4, mas infelizmente não deu, faltou algo a mais ali. Mas assim, eu devo minha carreira hoje pro Luverdense e pro Helmut, que foram os que acreditaram no meu trabalho. Bacana o reconhecimento. Estamos aqui conversando com Júnior Rocha, técnico de futebol. E Júnior, apesar das suas origens com o Rio Grande do Sul e um bom número de trabalhos já realizados, a chance em um time gaúcho profissional vinha apenas em 2021 no Ipiranga. E foi um bom trabalho, não é? Relembra essa temporada, fala um pouco da organização desse clube, vice-campeão no ano passado, e nos conta, não surgiu outras oportunidades de trabalho aqui no estado, ou foi uma opção ter tido apenas a experiência no Ipiranga? Em 2021 eu tive
grande prazer, privilégio, talvez melhores palavras se enquadram nisso, mas uma das melhores coisas que aconteceu na minha carreira foi ter ido trabalhar no Ipiranga, no interior do Rio Grande do Sul, né, num clube tradicional do interior, onde tem muitas histórias, né? Mas assim, o que ficou marcado lá foram as pessoas com quem eu trabalhei. O Adilson, que era o presidente, Renan Mobarak, que é de São Leopoldo, o diretor executivo, o diretor Rica, né, que é o Ricardo, o Valmor também, seu Valmor, enfim, várias pessoas me marcaram muito. A imprensa me marcou muito, né, profissionais muito competentes, e isso que ficou gravado para mim foi que essas pessoas, elas vestiram, como a gente fala na gíria de futebol, vestiram a camisa do Ipiranga, eles deixaram muitos objetivos pessoais de lado para cumprir com os objetivos do clube. Isso me chamou muita atenção porque foi e é o lema da minha carreira, né? Quando eu vou trabalhar num clube, cara, é incrível, mas eu esqueço muitas coisas que estão em volta, né? Tanto é que esse ano de 2023 aqui eu fiz uma promessa. E eu estava no Figueirense, né, 2022, e não renovei lá para poder aproveitar novembro e dezembro com a minha família aí. E abrir mão, né, de renovar lá, abrir mão de alguns convites justamente para poder aproveitar um pouco minha esposa, meu filho, porque essa carreira cigana aí não é fácil. E às vezes tu vai deixando de lado algumas coisas e algumas pessoas importantes na tua vida, justamente porque tu foca muito na carreira, foca muito no objetivo. Mas, enfim, 2021, pegamos lá um clube organizado, pessoas muito competentes, como eu falei, pessoas que focam muito no objetivo do clube, servem ao clube, né, e deixam seus objetivos pessoais de lado. Mas, obviamente, foi um ano muito legal. Foi o primeiro campeonato gaúcho que eu fiz como treinador, né? Agradecer e sou muito grato também ao Renan, que já me conhecia desde 2011, lá da época da base do Aimoré. Obviamente acompanhou meu trabalho no Luverdense e outros clubes que eu passei. Mas ficou muito legal, assim, foi muito legal a forma que eu fui recebido, e durante os dias que nós passamos juntos foram inesquecíveis aí. Nós tínhamos um time foi extremamente organizado, porque os atletas compraram a ideia, né, da metodologia de treinamento, muita dedicação. A gente pegou um pouco ainda a questão da pandemia, né? Então os atletas se cuidaram ao máximo, a gente teve muito poucos casos. Eu fui um que eu não peguei Covid naquela época ali, tava todo mundo pegando, fora do clube, assim, né? O pessoal do clube foram muito poucos que pegaram também, então ficou um pouco marcado, né, por essas questões, mas, cara, é um clube que eu tenho um carinho especial. E obviamente que com a campanha, com os jogos que a gente fez, com as exibições, com a performance que a gente fez, que a gente teve, né, abriram outras portas, mas logo depois do Ipiranga ali, eu já comecei a negociar com o Figueirense, e aí também é um clube tradicional, estruturado, né, com uma gestão, né, maravilhosa. Eles pegaram o clube, já falando do Figueirense, mas essa gestão é a mesma que foi vencedora nos anos áureos do Figueirense, lá 2009, de 2000 a 2010. E a torcida fez um apelo para que essa mesma diretoria voltasse, e eu fui muito feliz de pegá-los agora, em 2022. Pessoas muito competentes também, que servem ao clube como ninguém. Mas é isso, eu acho que do Ipiranga foram essas evidências aí, mas obviamente que teve muitos jogos legais também para relembrar. Pois é, você já comentou um pouco aí sobre a questão de ficar mais perto da família. Então esses foram os grandes motivos para você não permanecer no Figueirense este ano. E você quase levou a equipe catarinense à Série B. Faltou pouco, não? O motivo de não ter permanecido no Figueirense daí foi exatamente essa que eu falei para vocês. Falo de coração, fiquei triste, né? Porque logo que terminou a Série C ali, que a gente bateu na trave,
né? Nós precisávamos ganhar o jogo do ABC em casa, com o estádio cheio, nós empatamos 0-0, a bola não entrou, teimou em não entrar. E acontece isso no futebol, e um dos grandes segredos e um dos grandes desafios de treinador, comissão técnica, atletas é superar nessas frustrações. No futebol existem muitas frustrações, muito mais do que êxito. Então o grande desafio nosso é isso. E esse ano de 2022 foi frustrante porque a gente esteve muito perto do acesso, né? Então, obviamente era uma simples vitória, mas com um adversário que também tinha seus objetivos, né, no campeonato, e a gente não conseguiu vencer. Mas foi uma experiência maravilhosa. É um clube estruturado, como falei anteriormente, com uma gestão maravilhosa, pessoas honestas, sérias, cumprem com seus objetivos, servem ao clube. E eu tive a felicidade de ver a estrutura do Figueirense de perto. A sua torcida é maravilhosa, né? Uma torcida muito presente e que apoia muito o clube, né? Tem uma torcida organizada enorme, seus torcedores são fanáticos mesmo, diferente do Ipiranga, né? Que a torcida é menor, é uma torcida menor, não tem esse fanatismo como tem o Figueirense lá. Mas foi uma experiência única. Viveria, né? Eu acho que é a melhor palavra que se enquadra, viveria isso tudo de novo, porque foi um 2022 maravilhoso, de uma experiência enorme para minha carreira, né? Dirigir um clube grande como o Figueirense, de uma torcida enorme. Então, saímos, deixamos as portas abertas. E os planos seguintes agora é esperar, né? O mercado começou a se mexer agora. A ideia inicial é aguardar alguma oportunidade em São Paulo para eu ficar mais próximo da minha família. Não adianta nada eu abrir mão de renovar com o Figueirense, um clube que tem estrutura, que é grande, que dá todas as condições de trabalho, tem uma facilidade maior de contratação pela história de atletas, né? Uma contratação melhor, facilita um pouco a contratação de atletas, pela história, pela camisa. Não adianta nada abrir mão de tudo isso para agora ir para longe novamente, né? Então a ideia inicial é permanecer perto da família, esperar a oportunidade de um clube próximo de Limeira. Estou morando em Limeira hoje, São Paulo, próximo ali da capital, próximo de Campinas. Então vamos aguardar, né? Tudo na sua hora, no tempo de Deus aí, vai indo lá de cima, sabe o que é melhor. Claro, e o Figueirense a gente pode dizer que se acostumou mal com a Série A, ficou alguns anos na Série A, convivendo aí com todas as grandes equipes brasileiras, e a torcida evidentemente passou a ser exigente e quer o melhor para o clube, quer que ele retorne aos grandes dias. Bateu na trave no ano passado, quem sabe aí nos próximos anos o Figueirense volte a estar entre os grandes clubes do país, e quem sabe você também possa aí no futuro voltar a trabalhar na equipe catarinense. Mas, Júnior Rocha, vou te aproveitar e falar de outro assunto. A seleção brasileira ainda não tem um técnico, e um debate muito presente é se esse profissional deve ser brasileiro ou estrangeiro. Você, como um treinador da nova geração, qual a sua opinião sobre isso? Em relação à seleção brasileira, existem muito bons treinadores brasileiros, né? Eu não vejo a necessidade de um estrangeiro comandar a seleção brasileira. Assim como eu não vejo necessidade na seleção inglesa, na seleção argentina, na seleção francesa, na seleção alemã. Não vejo necessidade de um estrangeiro treinar essas seleções, porque também tem muitos treinadores bons, né? Entre outros que eu esqueci. Outros países que eu esqueci, mas eu acho que treinador brasileiro na seleção brasileira é o melhor caminho. E como um bom gaúcho, não tem como não te perguntar sobre Grêmio Internacional. Grêmio com muitas contratações de Luis Soares, Inter com a base vice-campeã brasileira. O que esperar da dupla nesta temporada? O que esperar da dupla Grenal,
é o seguinte, que em poucos anos eles me contratem, pode ser Inter ou Grêmio, eu vou com o maior prazer. Não, mas em relação aos dois clubes aí, são dois clubes gigantes, né, do futebol brasileiro, vão sempre fazer boas contratações, tem ótimos treinadores, tanto o Renato Gaúcho quanto o Mano Menezes já provaram, ganharam muita coisa, né, então são treinadores vitoriosos, e a dupla Grenal está bem servida de treinadores e de atletas. E Grêmio e Inter não tem como não colocá-los como favoritos aí para Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Libertadores, vão estar sempre brigando por títulos. Olha aí, hein? Vamos deixar arquivado essa fala, pois tenho certeza que ali na frente você poderá estar tanto no Grêmio como no Inter. Júnior Rocha, técnico de futebol, treinador do Figueirense no ano passado, de grandes passagens também por Luverdense e Ipiranga de Erechim. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Sucesso no que virá e até uma próxima. Eu que tenho que agradecer ao programa de Carrinho, né, pela oportunidade de estar falando um pouco de futebol, da minha carreira, das minhas experiências, né, desejar o dobro de felicidades que vocês tiverem em 2022, cada vez mais sucesso, vocês merecem, e vou estar sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, Júnior Rocha, técnico de futebol, o convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.